E Pandan a todos. Olá, meu nome é Lidiane Damasceno Krenak, sou da TI Índia Vanuiri, sou professora, coordenadora do grupo de dança Rundium Krenak, gestora do museu Akan Oran Krenak, e hoje estamos juntos no Cacicado, aqui dentro da aldeia Vanuiri. Sou a segunda cacique da TI Índia Vanuiri e venho hoje falar um pouco sobre a questão dos direitos, né, que a gente vem aí lutando há 520 anos sobre as nossas terras, né? Um direito garantido pela Constituição de 88, mas que muitos povos indígenas ainda se sentem deixados de lado, né? Ainda se sentem abandonados quanto a esse direito da nossa terra, dos nossos solos tradicionais, onde que a gente pode fazer os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa tradição, mas muitas das vezes o próprio governo, né, ele não olha com esse carinho, ele não olha com esse cuidado para com os povos indígenas. Hoje, muitos dos nossos territórios sagrados e tradicionais, na época da colonização ou da, entre aspas, pacificação dos povos indígenas, feito em vários territórios do Brasil, várias etnias elas estão fora dessas terras tradicionais, né? Dentro dessas terras tradicionais já se formaram cidades, metrópoles, né? Já foram instaladas várias usinas, empresas. Então, alguns dos povos indígenas, aqueles que sobreviveram ao exílio, ao extermínio, eles foram colocados em territórios que não são deles, que não são nossos, né? Falo no caso da TI Índia Vanuiri, que ela foi separado a ela um espaço para que fosse agregado os indígenas da etnia Caingangue, e depois sendo expulso também exilados os Krenaks, assim como os Terenas, os Pancararus, os Aticuns, Funiô, né? E a gente foi colocado dentro desse território tão pequeno e tão longe de nossas raízes e longe também de um bem maior que são os rios, né? Na nossa localidade temos 2 rios que passam próximos, mas estão localizados dentro de fazendas que foi território tradicional do povo Caingangue. E hoje a gente luta já há mais de 20 anos para a demarcação desse espaço, dessa terra, para a devolutiva dessa terra para os nossos indígenas, mas a gente não vê resposta. E a Constituição, ela está aí, a Constituição, ela nos garante isso. Mas mesmo assim, fazendo estudos, fazendo levantamentos, se provando que esse território é desse povo, é de origem desse povo, a Constituição ela não nos cobre. Ou aqueles que estão, né, por trás da Constituição, que tem que fazer a Constituição funcionar, eles tampam os olhos, eles vedam os olhos e ainda perguntam, né, por que índio quer terra? E a mesma coisa que a gente pergunta por nome indígena, por que você quer a nossa terra? Né? Hoje, nós indígenas, a gente vê a nossa mãe natureza sendo degradada, os nossos rios aí acabados, poluídos, muitas doenças surgindo, muitas desgraças acontecendo com a população não indígena e indígena também, e tudo isso por força de ganância, né? Tudo isso por uma força chamada dinheiro, né? Economia, ganância, e maltratam os nossos meio ambiente, maltratam os nossos recursos e invadem terras e invadem, né, condições culturais, famílias culturais, invadem saberes e tomam esses saberes dos nossos povos como se não fossem nada, como se isso não importasse para nós. Mas assim,
os direitos a nós, indígenas, a nossa terra, né? A gente hoje luta de forma que podemos um dia, né, fazer um pouco da devolutiva dessas terras para os nossos mais novos, porque as aldeias elas estão crescendo, a população da aldeia está crescendo, e a gente precisa de um espaço que é nosso. A gente sabe por histórias, a gente sabe por geologia, por antropologia, de que o espaço ele é nosso, mas há N's, né, parágrafos e artigos e incisos que nos impossibilitam de chegar a isso de forma na lei. E hoje em dia o que vigora muito é o papel, mas muitas das vezes o papel ele aceita tudo, ele aceita muita coisa, e só que a gente não vê ações, a gente não vê movimentações, a gente não vê, né, meios para poder tornar isso possível para a nossa população, porque os espaços dentro das TIs estão ficando pequenos. A gente vê aí muitas TIs sendo demarcadas para povos indígenas, mas dentro de uma grande guerra, dentro de uma grande luta, e até lideranças indígenas sendo massacradas de novo, né? Sendo exterminadas de novo. A Constituição de 88 ela nos garante isso, ela nos garante as terras tradicionais, elas nos garante um lugar para a gente praticar o nosso saber, a nossa cultura, ele nos garante a vida, porque terra para nós é vida, espaço para nós é vida, né? Só que muitas das aldeias, muitos dos nossos povos, eles foram colocados em territórios em que não há rios, né? E hoje a gente vê a nossa terra tomada pelo gado. Hoje a gente vê a nossa terra toda devastada para fazer pastagem. Uma coisa em que você pode muito bem agregar uma coisa à outra, né? E o não indígena não pensa dessa forma. Os nossos mais velhos, eles ensinaram para nós, eles mostraram para nós o valor do que é ser, do que é estar em uma terra, do que é agradecer a mãe, a natureza, a terra, por tudo que ela nos dá. E o que hoje a gente luta com as mesmas armas do não indígena, que é o papel e a caneta, né? Hoje a gente vai atrás, corre atrás para o aumento da nossa terra, para a demarcação da nossa terra, demarcar uma coisa que é nossa, demarcar, aumentar o espaço que é nosso. E dentro dessa Constituição a gente tenta não ferir, né, o direito de ninguém, mas garantir os nossos direitos, porque os nossos direitos eles vêm sendo violados há muitos e muitos anos, não é de agora. E a gente vê situações de muitos parentes, né, que pagam com a vida sobre a questão da luta pela terra, pela territorialização, mas esse feito, como foi feito desde, né, entre aspas, o descobrimento do Brasil, é feito uma grande... O povo, as autoridades principalmente, eles fazem muita vista grossa do que acontece com os povos indígenas, né? Mas a gente hoje estamos aí, muitos jovens nossos guerreiros, muitas oportunidades são dadas a nós para que se fale do nosso povo, da nossa situação, e a gente está levantando essa bandeira de que a gente quer essa demarcação das nossas terras, esse aumento das nossas terras, né? Porque radicalmente que falando, mas falando a verdade, todo o território brasileiro ele é indígena, né? Mas como eu acabei de dizer, muitos povos indígenas foram extintos, né? Muitos povos indígenas foram deflagrados em nome do progresso, mas houve-se um retrocesso dos povos indígenas, dos seus saberes, da sua cultura, né? De todo o seu conhecimento, riqueza e tradição,
Mas dentro de toda essa perspectiva, a gente hoje luta para que alguns dos territórios que, antropologicamente falando, dessa tal etnia, dessa né, etnia específica daquele território, seja devolvida aos seus. Porque quando uma terra indígena ela é devolvida ao povo indígena, cabe a nós entrar como curadores daquela terra, porque aquele espaço foi sofrido, aquele espaço ele foi violado e acaba que em nós, os indígenas, tendo que fazer todo esse restauro das riquezas naturais, né, que acabou sendo violada, acabou sendo tirada desse solo, dessa mãe natureza. Então, falar hoje sobre direitos da terra, né, sobre o que a Constituição nos garante, é um pouco complexo, né, uma complexidade muito grande, porque os povos indígenas hoje tá tudo tão bonito no papel, mas a hora que você vai pôr em prática, lutar, gritar, muitas das vezes a sua voz ela é abafada e até calada. Então, é um direito que está ali, é uma garantia que está ali, é uma Constituição que foi feita, né, com muita luta, com sangue derramado, porque os nossos antigos, os nossos parentes, a qual participou dessa instituição, desta Constituição, já estavam fadigados de tanto sangue, fadigados de tanta luta, de tanta guerra, e recorreu-se a um governo fora do nosso Brasil para pedir socorro, onde foi montada essa Constituição essa que é linda no papel, mas na prática ainda falta muita coisa, né? E eu me sinto assim, quanto indígena, a questão da Constituição, ela, a hora que você faz querer valer, a hora que você pede, né, a questão de se fazer valer essas leis, ela é um pouco que tirada de nós, sabe? A gente não pode muito. São, como eu disse, né? Quando você vai atrás dessas leis, desses seus direitos, aí são mostradas leis, incisos e artigos em que mexeram nessa Constituição para que ela não chegue até os povos indígenas com tanta clareza, assim. Então, a questão de território, territorialidade, direitos à terra, nosso povo, ele sabe, ele é ciente de que aquela terra é dele. Mas, né, como que muitos, não só o indígena, quer aquela terra para ele sentar, deitar, descansar, o não indígena também visa a terra, mas não para o mesmo fim, para explorar, né? Então, deixo aqui um pouco da minha clareza sobre a questão das terras, os direitos das terras indígenas e a Constituição, porque é muito bonito quando você lê a Constituição que te garante isso, que te garante aquilo, que os povos indígenas têm direito a, mas quando a gente vai gritar por esse direito, muitas das vezes somos calados, e muito sangue são derramados. Então quero aqui, né, deixar um pouco do que a gente entende, né? Não muito, a gente não entende muito, mas dentro do que a gente entende, direitos às nossas terras, direitos às terras indígenas, às tradicionais, aos povos indígenas já. Demarcação já.